É uma satisfação estarmos aqui nessa noite, conforme o Sr. Duray já disse. Só o fato de estarmos aqui é prova que nós já superamos uma série de coisas. Só por estarmos aqui essa noite, nós superamos uma série de dificuldades para estarmos aqui nessa noite de hoje e refletirmos um pouco sobre nossas vidas. Nós vamos começar nessa noite de hoje uma reflexão sobre o novo capítulo do Evangelho de Jesus, que é justamente o capítulo 27. Mas antes eu desejo que todos nós tenhamos uma noite fantástica, excelente, e que o nosso divino e querido Mestre Jesus possa nos ajudar, que sempre que Ele bater à nossa porta, nós estejamos em condições de abrir essa porta ao seu amor, àquilo que Ele precisa. Esse quadro de Jesus batendo a porta é um quadro famoso, tem vários tipos deles, mas significa Jesus batendo a porta do coração, porque não tem maçaneta, não tem como ele abrir para o lado de fora, só abre pelo lado de dentro. É justamente uma representação do nosso coração. Em termos de Jesus, em termos de espiritualidade, se nós não abrirmos por dentro o coração, ninguém vai forçar, ninguém vai entrar de uma forma desordenada, brutal em nossos corações. Então é isso que nós desejamos nessa noite de hoje, em que nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o pedir e receber. Pedi e obtereis. É justamente então o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus é um só, o que varia é o comentário. O comentário foi atualizado através de Kardec na doutrina espírita. Então esse Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, capítulo 27, o item de 1 até 15. Na semana que vem alguém vai dar sequência ao mesmo capítulo, falando do item 16 até o final. Então nós vamos conversar um pouco, trocar um pouco de ideias com vocês sobre isso. Pedi e obtereis. É muito gostoso pensar e falar isso. Basta pedir que nós conseguiremos. A grande pergunta é por que não pedimos? Por quê? Se basta pedir que nós obteremos. Quantos de nós passamos a vida perdendo essa chance de pedir e sermos atendidos? Então é justamente sobre isso que nós gostaríamos de propor uma reflexão nessa noite de hoje para todos nós. Primeiro, nós vamos falar sobre a qualidade da prece, que é o começo do nosso capítulo 27. Diz o seguinte: quando orardes, quando nós estivermos em prece, orando, não é? O que nós temos que fazer? Não podemos ser semelhantes, não podemos nos assemelhar aos hipócritas. Hipócritas são pessoas falsas, que antigamente tinha muito no tempo de Jesus, não sei se hoje continua tendo, mas os hipócritas existiam muito naquela época. Então, quando nós formos orar, nós não podemos ser iguais aos hipócritas, aos falsos, que querem ser vistos pelos homens. Na verdade, naquela época, e muito hoje também, muitas pessoas, quando se colocavam em oração, queriam que todos à volta vissem que aquela pessoa estava fazendo uma prece, que era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa que estava se conectando com Deus, mas não se conectava com Deus. Queria que apenas os homens vissem e os homens os aplaudissem e apontassem como dissesse: aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, vejam como ele está rezando, olha como a prece dele é linda, como ele sabe fazer uma prece maravilhosa. Então, o comecinho da exortação de Jesus é isso, é assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que querem aparecer para os homens. Nós temos que ser simples e ter um canal direto com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior. A nossa conexão tem que ser com Deus. Nós temos que ligar com Deus através de Jesus, através dos nossos mentores, nossos anjos de guarda, através da nossa espiritualidade maior. E com simplicidade. Jesus entende o que nós falamos,
Deus entende, nosso mentor entende o que nós falamos. Não precisa ser escrito com coisas complicadas. E continua o Evangelho dizendo o seguinte: quando quiserdes orar, nós temos que querer, quando quiserdes, entrai em vosso quarto. Entrai em vosso quarto e ao fechar a porta, tendo a porta fechada, orai ao vosso Pai em secreto. O que seria esse fechar o coração? Né? Fechar o quarto, é fechar o coração para o mundo, né? Ah, mas eu vou orar, que jeito? Eu não tenho quarto, eu moro debaixo da ponte, né? Esse fechar a porta é se fechar para as coisas materiais, é se fechar para o mundo, esquecer um pouco dos problemas, esquecer um pouco das coisas materiais. É isso que nos pede, que nós não coloquemos em evidência como os hipócritas, para ser reverenciado pelos homens, mas ao contrário, que nós entremos em nosso quarto, em nosso secreto, em nosso coração, e aí sim, estabeleçamos com as portas fechadas do coração para o mundo, nós a abramos para Deus, para a espiritualidade, para Jesus. Então esse é o primeiro conselho que está no comecinho do capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Não sermos como os hipócritas, para ser reverenciado pelos homens, mas em segredo, em secreto, orar ao Pai, entrando em nosso coração, fechando para o mundo, pensando, eu e Deus, eu e Jesus, eu e meu mentor. Então essa é a primeira ideia, que nós temos que justamente fechar o coração para o mundo. Não, mas não é abandonar o mundo, não é abandonar as pessoas, não é isso, é naquele momento esquecer. Adianta eu estou aqui rezando para Deus, nossa, eu tenho que pagar uma duplicata agora, nossa, eu tenho que fazer isso. Não adianta. Se você não fechar a sua porta para o mundo, não se conectar, não entrar em sintonia, a sua prece não vai ser boa, não vai atingir os objetivos, não vai atingir o resultado proposto. Continua o Evangelho dizendo: evitai a multiplicidade, muitas palavras, evitai pedidos múltiplos e palavras múltiplas. Vosso Pai sabe o que você precisa, né? Vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes mesmo que o peçais. Antes mesmo de pedir, Deus já sabe aquilo que nós precisamos. E às vezes nós pedimos coisas que nós não precisamos, lamentavelmente. Deus, ao entrarmos em sintonia com Ele, já sabe o que vamos pedir, mas nós precisamos de pedir. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho que algumas pessoas dizem: mas se Deus sabe o que eu preciso, para que eu tenho que pedir? Que bobagem é essa, né? Se Ele já sabe, né, Zé Maurício? Deus já sabe o que eu preciso, para que eu preciso pedir? É que ao pedir você está reforçando, e é uma atitude de humildade, de pedir, de entrar em sintonia. Que as pessoas, normalmente, eu não vou entrar em prece, eu não vou rezar, porque Deus sabe aquilo que eu preciso. Nós temos que pedir a si mesmo que Ele saiba de nossas necessidades, nós temos que pedir, exercitar essa pedição, né? Vamos falar assim, né? Exercitar esse ato de pedir, com humildade. A orar, muito sério isso aqui, ao entrarmos em oração, a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, qualquer coisa, o que tem que fazer? Perdoai-lhe, para que vosso Pai que está no céu também vos perdoe. Então, quando nós formos entrar em oração, além de entrar no secreto nosso, fechar o coração para o mundo e ficar num cantinho, nós temos que pensar e perdoar as pessoas que por acaso têm alguma coisa contra nós. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. E pede que seja perdoado, que nós também devemos muito. Então esse ato de perdoar e pedir perdão é nobre, é maravilhoso, é fantástico e faz parte da preparação para a prece. Então veja que não é apenas começar a fazer a prece. Eu não posso, como eu tenho que estar em prece o dia todo, eu tenho que estar em prece o tempo todo tenho que fazer minhas preces, então o tempo todo eu tenho que perdoar as pessoas que estão à minha volta. E normalmente as pessoas que convivem comigo são aquelas que eu preciso perdoar, porque são aquelas que eu acho que estão me devendo mais.
Então é uma condição para que eu tenha uma prece, para pedir e obter que eu também perdoe as pessoas, que eu perdoe aquilo que fizeram comigo, porque eu também faço um monte de coisas erradas com tantas pessoas, com tanta gente, para que Deus possa me perdoar também. O Pai Nosso é fantástico. Eu li uma vez um testemunho de uma pessoa dizendo o seguinte, que fazia anos que estava tentando rezar o Pai Nosso e não conseguia sair da primeira frase. Pai Nosso que estais nos céus. O Pai Nosso, ele não conseguia ir além do Pai Nosso, porque ele não aceitava que outras pessoas fossem irmãos dele, pessoas que matavam, que roubavam, que faziam um monte de coisa, ele não estava em condições de aceitá-los como irmãos. É muito sério. Pai Nosso, esse nosso é de toda a humanidade, e muitas pessoas não aceitam. Então no comecinho ele já parava, falava, não posso continuar rezando o Pai Nosso, que eu não consigo passar, eu não consigo aceitar que todos somos irmãos. Já pensou quando chegasse lá na perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, o que queria fazer? Mas ele pelo menos era honesto, sincero, dizendo, eu não consigo ainda, há muitos anos eu estou tentando aceitar que as pessoas, todas, inclusive os delinquentes, os bandidos, os assassinos, sejam meus irmãos. É difícil pensar que o Gaddafi seja nosso irmão, matando tantas pessoas na Líbia, mas ele é nosso irmão, está num outro estágio, mas é nosso irmão. Todo e qualquer bandido que eu encontre na rua pode estar fazendo mal para mim e para outras pessoas, infelizmente, mas é meu irmão, eu tenho que perdoar. É difícil? Nossa, é muito difícil, mas é o Pai que nos pede isso. Quando você for entrar em prece e tiver alguma coisa contra alguém, peça perdão, ou perdoe. Aí o Evangelho nos conta uma parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar. Antes de contar a parábola, eu queria contar a história do Zé. Vocês conhecem a história do Zé? Quase todo mundo conhece, é muito simplesinha, mas ele vem reforçar aquilo que nós estamos dizendo de ser simples em nossas orações. Zé era um caipira, morava numa cidadezinha pequena, trabalhava na roça, pertinho, ia de bicicleta todo dia, só que quando ia para o trabalho, ele passava na porta de uma igreja, parava a bicicleta dele, né? Entrava na igreja rapidinho e falava, oi Jesus, eu sou o Zé e vim aqui te visitar, tchau, ia embora. Todo dia fazia aquilo. O sacristão ficou até preocupado, porque lá naquela igreja tinha um monte de umas imagens assim com certo valor, tinha coisas de valor. Esse caboclo aqui vou ficar de olho nele, que todo dia ele entra e sai muito rápido, todo dia. Oi Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. Todo dia acontecia aquilo, a caminho do trabalho. Era o jeitão dele de rezar, era aquele. Eu não sabia fazer outras preces. O sacristão foi falar com ele e falou, não, eu não sei aquelas preces compridas, eu não sei, eu só sei falar assim. Depois de algum tempo o Zé ficou doente e ficou lá na enfermaria internado um tempão. E depois que ele ficou internado, as pessoas perceberam, as enfermeiras, que o ambiente da enfermaria melhorou para melhor. Era muita alegria, as pessoas tinham se transformado, porque o Zé brincava com todo mundo, era sempre alegre, alto astral. Um dia a enfermeira perguntou assim, Zé, como é que você consegue ser assim? Ah, enfermeira, eu sou assim porque eu sou assim de natureza e o que me deixa mais feliz é aquela visita que eu recebo todo dia às 3 horas da tarde. A enfermeira falou assim, visita? Eu nunca vi você recebendo uma visita, todos os outros pacientes aqui que estão internados recebem visita, você é o único que não recebe? Não, eu recebo sim. Todo dia às 3 horas, a minha visita chega, fica de pé no pé da minha cama, olha para mim e fala, oi Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. Olha que coisa simples, maravilhosa e fantástica. Jesus veio retribuir, do jeitinho que ele fazia, oi Zé,
eu sou Jesus e vim aqui te visitar, te dar força, te dar alegria. Essa tem que ser a nossa forma de rezar. Coloquial, coração para coração. Se você colocar o coração em sintonia com Deus, o resto vai entrando em sintonia também. A mente e tudo mais. Então, a forma de rezar tem que ser essa, simples e objetiva, e acreditar naquilo que você faz a prece. Tem um caso também de uma inundação que aconteceu numa região nossa aí. Também vocês devem conhecer essa história, mas é sempre bom de pensar no objetivo que a gente conta uma história. No final, eu quero contar uma história da Dona Joaquina. Essa vocês não conhecem, tá? Eu inventei há pouco tempo. Aliás, conheci há pouco tempo. Tinha um cidadão que rezava muito, era conhecido como uma pessoa temente a Deus. Quero fazer uma correção de cara. Antigamente as pessoas falavam assim, fulano é temente a Deus. Temente, sabe o que significa? Temente é que teme, que tem medo de Deus. Isso é coisa do passado, tá? Então hoje nós estamos dizendo que a pessoa tem uma fé muito grande, a pessoa acredita em Deus, a pessoa leva uma vida digna. Então esse cidadão estava lá, uma pessoa que acreditava muito, que fazia suas preces, um homem bom, e a água começou a subir do rio, começou a inundar as regiões, as casas, e todo mundo já tinha fugido de suas casas, e ele continuou na casa dele. Chegou os vizinhos já chegaram numa canoa, falaram assim, ô Zé, chamava Zé também, vamos com a gente que o rio vai aumentar, vai ser difícil. É outro Zé, viu? É outro Zé da história. Aí falou, não, vocês podem ir embora que Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Eu faço prece para ele, eu rezo sempre, ele vai me salvar. Nós estamos embora então, Zé, tá bom. No outro dia já estava em cima da mesa, com água na cintura, passou uma lancha do corpo de bombeiros. Seu Zé, nós vamos retirar o senhor aqui que a água vai subir mais, só vai morrer. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Eu fiz a minha prece pedindo para ele me salvar, Deus vai me salvar. Foram embora. No outro dia ele já estava em cima do telhado, água já nos pés, subindo para as canelas. Chegou um helicóptero da polícia militar, dizendo, viemos buscar o senhor que a água vai subir mais, só vai morrer. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. Foi embora. A água subiu mais, o homem acabou caindo do telhado, morreu afogado. Aí chegou lá no céu, faz de conta que a gente morre, já chega no céu e já fala com Deus, Ele chegou no céu, morreu, foi falar com Deus, bronqueado, com bronca, viu, Alexandre? Chegou lá bravo com Deus, escuta, o senhor falou que se a gente pedisse, a gente obteria, eu pedi que o senhor me resgatasse, me ajudasse, o senhor não me ajudou, eu acabei morrendo, estou sendo motivo de gozação lá na terra, as pessoas estão rindo de mim, o senhor falou que eu podia acreditar. Aí Deus falou assim, meu filho, que pena, mas eu mandei 3 pessoas para te ajudarem, uma de canoa, uma de barco e um helicóptero, você não quis nenhum dos 3. Triste, né? Então às vezes Deus nos manda a resposta e nós não sabemos interpretar. A gente quer que Deus se materialize em nossa frente, ou um anjo, e nos carregue nos braços. Não é assim. Deus nunca fere as leis naturais que regem o mundo. Não. Nós queremos que Ele faça isso. Deus usa as pessoas e os meios para nos ajudar. Então 2 homens subiram ao templo para rezar. A hora que eu gosto de destacar as coisas, que tem muita coisa que fica escondido, e a gente não percebe. Olha que coisa maravilhosa. 2 homens subiram ao templo para orar. Que maravilha, você para orar tem que subir ao templo. É uma palavrinha simples, mas 2 homens, olha como Jesus era sábio ao dizer essas palavras. 2 homens subiram ao templo para orar. Ele podia ter dito, 2 homens foram ao templo. Não, 2 homens subiram, ou seja, subiram, se elevaram, se colocaram numa situação melhor para orar. E o que aconteceu com esses 2 homens? Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu rezava de pé, para que todo mundo visse, em todo lá era uma mesquita, não, na sinagoga, obrigado, Sr. Durante. Então, dentro da sinagoga, de pé, o fariseu dizia assim, meu Deus, eu rendo-te graças, porque eu sou uma pessoa boa, eu não sou como os outros homens, que são ladrões, que são injustos,
São adúlteros, como esse publicano que está aqui no cantinho, né? Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. Se você for analisar, era uma pessoa, dentro dos padrões da época, uma pessoa boa. Era justo, dava o dízimo. O que mais que ele fazia? Respeitava, era justo, hein? Jejuava, né? Era uma pessoa justa. Mas teve um pequeno deslize, assim como nós sempre temos alguns defeitos. Ele se sentia melhor que os outros homens. Quer dizer, eu faço tudo isso e não sou igual os outros, e principalmente esse Zé Ninguém aqui, esse coitado desse publicano que está aqui ao meu lado aqui. Eu sou melhor do que ele. Ou seja, a pessoa, como é que nós poderíamos melhorar essa prece dele? Dizendo, obrigado meu Pai, por aquilo que me destes condições de ser e de fazer. Que aquilo que eu tenho, que eu possa ser útil às pessoas. E pronto, chega. Então nós temos que pensar em fazer as coisas de uma forma diferente. E como é que foi que o fariseu, o publicano, fez a sua prece? Batendo no peito, num cantinho escondidinho, ele dizia o seguinte: meu Deus, tem piedade de mim porque eu sou um pecador. Reconheço que eu sou um pecador, tenho errado muito, mas tem piedade de mim. E no Evangelho pergunta, qual dos dois que saiu mais glorificado daquela sinagoga, daquele templo? E ainda termina dizendo, citando Lucas 18, de 9 a 14, dizendo, todo aquele que se eleva será rebaixado. O fariseu estava se elevando, então vai ser rebaixado. E todo aquele que se humilha será elevado aos olhos de Deus. Aquele que é humilde será exaltado, assim como foi o publicano. E aquele que se exalta, tem um personalismo, se diz o melhor que todos, lamentavelmente será rebaixado. Eu queria dizer uma coisa, principalmente essa questão de humildade, humilhar. O que seria humildade no ensinamento de Jesus? Principalmente para nós espíritas. Eu tenho encontrado muitas pessoas espíritas que pensam, eu não posso ter nada, eu não posso ter um carro, eu não posso ter alegria, eu não posso viajar, eu não posso ter uma casa. Não é isso, humildade não é isto, não é isso. A humildade é uma atitude que eu tenho em relação às pessoas. Tem um texto que diz que ninguém, quando você desencarnar, ninguém vai te cobrar se você tinha um carro ou não. Vai querer saber se você, através do seu carro, ajudou as pessoas quando precisaram. Ninguém vai perguntar o tamanho da sua casa. Vai perguntar se a sua casa acolheu alguém quando precisou. Eu posso ter a minha casa. Eu posso ter uma conta bancária, eu trabalho para isso. Não vou ser condenado por ter dinheiro. Mas alguém um dia vai perguntar para mim, se eu conseguir saciar a fome de alguém, se eu conseguir ajudar alguém a crescer, a progredir, através do dinheiro que a bondade de Deus disponibilizou para mim, através do meu trabalho também. Então assim, muito cuidado, que a gente tem às vezes uma atitude, achando que humildade é não ter nada. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Muitas vezes o pobre é mais humilde do que muitas pessoas, mas não significa necessariamente que nós tenhamos que ser pobres. Tenhamos as coisas, mas que as coisas possam ser úteis a nós e aos outros. É importante a gente sempre pensar isso, que muitas pessoas na nossa doutrina pensam isso. Eu não posso ter nada. Não vou nem trabalhar, porque eu não posso ter nada. Já pensou que delícia? Hein? Que delícia, hein? Então a prece, só fazendo uma recapitulação, tem que ser em segredo, né? Em secreto, sem evidência, sem ficar me exaltando, né? Examinar os nossos defeitos enquanto estivermos em prece, procurar o que há de mal em nós. Esses dias nós fizemos uma brincadeira na nossa sala de aula, aqui na casa, nós fizemos um baú no chão, a turma tem alguns companheiros de escola, né? E o desafio era cada um pegar alguns papéis que estavam dentro do baú, que representasse alguma coisa ruim que cada um estava tendo ainda, que precisava de melhorar. Não precisava nem de falar para o grupo, mas as pessoas sabiam. Alguns quiseram comentar. Esse papel em branco representa a minha falta de paciência. Algumas pessoas falaram.
esse papel aqui em branco representa uma coisa que eu preciso trabalhar ainda em mim, que é a falta de dedicação. E assim por diante, uma série de pessoas, cada um pegou um papel e disse, do fundo desse baú, ou seja, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, eu tiro isso para fora e me proponho a melhorar essa questão. Não basta eu achar aquilo que está ruim em mim. Todos nós temos coisas ruins. O pior é que tem alguns que não sabem até hoje naquilo que são ruins. Um grande passo é já sabermos que nós temos um monte de defeitos e quais são os nossos defeitos. Agora, o outro passo, além de saber, é trabalhar, é fazer a reforma, a transformação disso, para que nós possamos, de fato, melhorar a cada dia um pouco mais. Seja o que for, está no Evangelho, que você pedir em prece, né? Crede, acreditai que obtereis, vos será concedido aquilo que pedirdes. Está em Marcos 6, 24. Então, são coisas que nos dão assim a garantia, a certeza que aquilo que nós pedirmos, nós obteremos, desde que entremos em nosso secreto, perdoemos as pessoas e peçamos coisas boas. Não é qualquer coisa. Nós falamos agora há pouco que o ignorante contesta, quando diz de eficácia da prece, o ignorante contesta, Deus conhece nossas necessidades. Então nossas súplicas não vão mudar os decretos de Deus. Se Deus sabe aquilo que eu preciso, para que eu entrar em prece? Para que eu ficar pedindo? Perda de tempo. Assim pensam e dizem as pessoas que são ignorantes, quando na verdade não é assim. Na verdade nós sabemos que existem as leis naturais e que são imutáveis. Algumas leis naturais são imutáveis, não se muda. Mas crer que tudo isso é uma fatalidade é incorreto. Se nós pensarmos que nós viemos aqui a esse mundo para viver uma vida que já está tudo escrito e que nós não podemos alterar uma vírgula, que coisa triste. Eu sou responsável por aquilo que a minha vida, aquilo que acontece comigo na minha vida. Algumas coisas eu estou cumprindo, mas a maioria das coisas eu posso mudar. Através de quê? Das minhas atitudes, através do pensamento, através das minhas escolhas. Se não fosse assim, de que adiantaria ter o livre-arbítrio, escolher? Para que eu vou escolher? Está tudo escrito. Para quê? Que bobagem. Para que eu vou tentar ser uma pessoa melhor, se já está escrito o meu destino? Então isso não existe, gente, não pode estar escrito. Existem leis que não se mudam, mas pensar que é assim é muito errado. Aqui está dizendo, seríamos instrumentos passivos, nós teríamos que aceitar tudo de mãos abanando, né, de braços cruzados, sem o livre-arbítrio, sem iniciativa. Na verdade, nós somos consequência do que pensamos, do que fazemos, do que falamos. Pode ser que nós tenhamos alguma coisa para resgatar, que nós pedimos para nascer, para resgatar isso. Mas muitas coisas nós podemos melhorar, amenizar. Eu sempre gosto de falar para a moçada, o pessoal mais novo, sempre fala assim para o pai e para a mãe, eu não pedi para nascer. Já ouviram essa bobagem? Não pedi para nascer? Já viu algum coleguinha seu falando isso? Infelizmente a gente vê, pediu e muito, chegou a encher as paciências do lado de lá para encarnar, pediu sim, pediu para vir, e amolou um monte de gente lá, não, pelo amor de Deus, eu preciso voltar, e é com aquele pai, com aquela mãe, é naquela favela, é com aquela dificuldade que eu preciso voltar. Pedimos sim, e ficamos falando por aí, não pedi para nascer, pediu, e encheu as paciências mesmo, para vir, perturbou todo mundo, até conseguir a chance de vir, e quantos do lado de lá que não estão conseguindo vir, e dizem que a fila está quilométrica, muita gente querendo vir, não consegue, e nós estamos às vezes desprezando a chance que nós temos de estar aqui. Então uma coisa para refletir um pouquinho, então nós somos consequência daquilo que fazemos ou não fazemos. Deus nos concede o que é melhor para nós, até mesmo o sofrimento. Nós estamos falando de prece, então vamos pensar no sofrimento. Às vezes o sofrimento é necessário, nós precisamos,
Muitas vezes o sofrimento é útil para a nossa felicidade futura. Deus permite que soframos, assim como o médico permite que a gente sofra antes de uma cirurgia. O médico vai fazer uma cirurgia em nós, então ele permite que você sofra um pouco, através de um medicamento, através de uma anestesia, através de alguma coisa. Por quê? Ele sabe que para que você seja operado, que se faça uma cirurgia em você, você tem que passar por aquilo. Deus também sabe. Então, vamos pensar que o sofrimento talvez seja como se fosse um medicamento, um processo que Deus nos permite passar para que se complete a nossa cirurgia, o nosso expurgo, né? Alguma coisa nesse sentido. Por que será que às vezes as nossas preces não são atendidas? Há muitos anos eu li uma frase em latim, eu já fui bom nesse negócio de latim, né? Dizia que as nossas preces não são atendidas por 3 razões. Mala, mala, mala. A língua latina tem essas coisas, essas pegadinhas. Mala, somos maus. Mala, pedimos coisas más. E o terceiro mala, a forma de pedir é má, é errada. Pedimos de uma forma incorreta. Então pedimos às vezes coisas ruins, somos ruins, portanto às vezes até imerecedores, e não sabemos pedir. Então, às vezes as nossas preces não são atendidas em função disso. Nós não conseguimos reverter esse processo de sermos pessoas boas, pedimos coisas boas para nós e para os outros e pedir da forma correta. Temos que buscar isso, aprender. O que sempre Deus vai nos conceder, tenhamos certeza disso, que hoje nós temos uma mania de falar, tudo é com certeza, né? Tudo é com certeza. Você não consegue ver uma pessoa falando uma frase na televisão sem falar 2, 3 vezes com certeza. Nós não temos certeza de nada. A única com certeza que a gente pode falar aqui é que Deus vai nos conceder sempre, se pedirmos com confiança, o quê? Coragem, paciência e resignação. Tem uma frase bíblica que diz o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós, na maioria das vezes, nós queremos milagres e sem esforço, né? Nós somos assim. Tem até uma historiazinha interessante de um homem que estava perdido no deserto, quase morrendo de sede, caiu desfalecido, não tinha bebido água, não tinha alimento, não tinha nada. No seu último momento, que ele pensava que seria talvez o último instante de vida, ele pediu que Deus o ajudasse. Deus me ajude, me socorra. Ele esperou, Deus não apareceu, nenhum anjo apareceu lá com um copinho d'água, uma garrafinha d'água, e ele pensou, e agora? Só que de repente, ele foi intuído por um espírito a se levantar e pegar um determinado caminho. No extremo esforço, ele se levantou, pegou um caminho e de repente avistou um pequeno oásis com água, onde ele pôde se deliciar com a água e se restabelecer para continuar a sua caminhada. Então, Deus não vai se materializar e nem espírito para te atender. Ele vai te intuir através dos seus espíritos, seu mentor espiritual, para que você faça o que tem que ser feito. E um comentário do próprio texto do Evangelho é o seguinte, que a pessoa de fé diria depois: obrigado, meu Pai, porque me intuístes, né? Me ajudastes a encontrar o melhor caminho. Obrigado, meu Pai, através de vós e dos bons espíritos que me acompanham, eu consegui. A pessoa sem fé diria: que maravilha, que bom, que ideia fantástica que eu tive, eu sou bom mesmo, né? Eu fui assim, eu acertei mesmo, vou até jogar na Mega Sena, porque eu acertei o caminho. Ao passo que nós temos que agradecer a Deus a cada momento. Há poucos instantes eu estava fazendo uma besteira muito grande aqui com o equipamento, não funcionava de jeito nenhum. Aí você tem que pedir, né? Você não consegue, você pede. Ô, meu mentor, me ajuda, porque a burrice aqui chegou e não quer ir embora, né? E de repente não me fez uma pessoa chegar perto e me apontar um cabo. Para que aquele cabo? Falei, gente, o burraldo aqui não estava usando o cabo certo, né? Então Deus não veio cá e colocou o cabo certo, viu, Zé Maurício? Era um cabo errado que estava. Mas me intuiu para que alguém chegasse e falasse: ô, que cabo é aquele? É isso que estava acontecendo, o erro era esse, né? Então, temos que ficar atento.
Pela prece nós obtemos a ajuda dos bons espíritos que nos sustentam em nossas boas resoluções e nos inspiram ideias sãs. Adquirimos assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Olha o que então a prece faz por nós. Nós obtemos ajuda através da espiritualidade para nos forçar a ter boas ideias, nos ajudar a ter boas ideias, adquirir uma força moral necessária para voltar ao caminho reto, ao caminho do bem. Esta é uma forma que nós deveríamos ter, porque assim os males que nós atraímos através de nossas falhas são dissipados, vão embora. Existem dois tipos de males que nos afligem: os que não podemos evitar e os que atraímos por nossas condutas. Tem coisa que nós podemos evitar, não tem jeito, são as leis naturais. E tem aqueles que nós atraímos por nossas próprias condutas que não são muito boas. Pasmem, mas o número desses aqui, a quantidade da segunda parte são muito maiores do que a primeira parte. Ou seja, somos nós mesmos os autores dos nossos próprios sofrimentos. Somos nós que buscamos o sofrimento para nós. Às vezes, os males que nós temos que realmente trabalhar são poucos, mas nós criamos mais um monte de outros pelas nossas condutas, pela nossa forma de viver, pelas nossas atitudes. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser que dirige, a quem dirige. Rapidamente eu queria comentar uma experiência feita nos Estados Unidos, faz algum tempo, 1950, que nós estamos falando aqui do pensamento, da força do pensamento. Existia um médico americano chamado Dr. Bruno Klopfer. Em 1950 ele estava envolvido nos testes com um remédio chamado Crebiozen. Esse Crebiozen foi anunciado como sendo a salvação para a cura do câncer. É claro que nós estamos falando de 1950. E aquilo foi um frevo danado, as pessoas se entusiasmaram, nossa, descobriram um remédio que vai combater o câncer, tal de Crebiozen. E tinha um senhor, um homem, né, que estava com uma forma muito avançada de câncer. Ele tinha uma série de tumores pelo corpo. De 2 em 2 dias ele tinha que fazer um tratamento que era doloroso para tirar o líquido dos seus pulmões, ou seja, estava num estado muito difícil. E ele se interessou muito e pediu para o doutor Bruno Klopfer para ser uma das pessoas que estariam testando aquele remédio. E o médico aceitou e ele começou a tomar o medicamento. A recuperação do paciente foi uma coisa assim surpreendente, mas uma coisa fantástica, maravilhosa. Os tumores reduziram, o líquido do pulmão desapareceu e ele começou até a voltar a viver uma vida normal. Inclusive, nos conta o fato que ele voltou a pilotar o seu próprio avião. Então, para você pilotar um avião, você tem que estar muito bem de saúde. Passados uns dias, a imprensa anunciou que o remédio não valia de nada, que era uma coisa que realmente não tinha função nenhuma para o combate ao câncer. O que aconteceu? Aquele moço teve uma reviravolta terrível, para pior. Voltaram os tumores, líquido, então ele ficou numa situação deplorável. O médico, então, fez uma coisa até errônea. Ele tomou a decisão de trabalhar aquele caso. Chegou para o paciente e disse: olha, desenvolvemos um Crebiozen super refinado, com o dobro de capacidade em relação ao original. Tome que você vai melhorar. O paciente mais uma vez acreditou. E de fato melhorou novamente. Ficou uns 2 meses quase perfeito. Aí lamentavelmente, mais uma vez a imprensa e a Associação Médica Americana divulgaram relatórios comprovando que de fato o Crebiozen não valia nada. E nessa segunda parte, quando o médico fez isso, pasmem, ele deu para ele, foi placebo. Todo mundo sabe que é placebo? É um remédio que, em vez de ter medicamento, tem farinha de trigo, alguma coisinha. A segunda dose, que falou que era super refinado, na verdade, nem medicamento era um placebo. E ele acreditou tanto, a força do pensamento, que ele melhorou de novo. E quando, pela segunda vez, a imprensa e a Associação Médica Americana disseram que não valia nada, ele entrou em depressão. 2 dias depois, esse moço morreu.
Então, é um fato que eu estou comentando para dizer da força do pensamento quando a gente acredita nas coisas. Agora, se eu acredito no medicamento, imagina a transformação que vai ter se eu acreditar em Deus na minha vida. Se eu acreditar no medicamentozinho, a minha vida se transforma por completa. Imagina quando eu acredito de verdade nas forças do alto. A prece pode ter como objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Normalmente a gente só pensa na prece como pedido. Nós somos pidões. Só entramos em prece normalmente para pedir. Então a prece pode ser um agradecimento, uma glorificação a Deus. E se você aprender a glorificar e agradecer, aos poucos você vai diminuindo as pedições, né? Por quê? Você vai começar a agradecer, as coisas vão mudando em sua vida, você começa glorificando a Deus, agradecendo a cada momento, a cada coisa que te acontece, que começa a não ter espaço a pedir as coisas mais. Você vai mudando tanto, que você pensa assim, gente, eu tinha que pedir alguma coisa para Deus, o que será que eu queria pedir mesmo? Eu até esqueci, porque você está agradecendo tudo. Até o sofrimento, às vezes, temos que agradecer. E pensar, por que será que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? O que eu posso aprender com isto? Pelo pensamento, nós nos ligamos com Deus, com Jesus e a espiritualidade universal. Então, o pensamento é poderosíssimo. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte, que se nós passarmos a ter uma vida, se nós ficarmos sem ter uma vida de ambições, se vivermos sem muitas ambições, nós viveremos sem ter que temer as ruínas que assolam o mundo, porque eu não tenho tantas ambições. Então, por que eu vou ter medo de perder, de ter ruína, se eu não tenho tantas ambições materiais? Eu estou preocupado que o meu navio está ancorado lá no porto, está gastando muito, então o meu avião que está aqui, posso ter essas coisas? Posso, mas quanto menos eu tiver, menos chance de ter ruína eu tenho. Mas é uma ferramenta? Opa, maravilha, o carro é uma ferramenta, o meu carro é uma ferramenta de trabalho, o avião para muita gente é uma ferramenta de trabalho também, mas eu não posso sofrer, e não é ter ambição. Ter ambição é aquela coisa que não para nunca. Eu tenho quero ter o melhor, aí eu vou viver com medo de ter ruínas. Se eu viver sem personalismo, sem achar que eu sou o tal, se eu sou bom, eu vou viver sem decepções, sem temer quedas, né? Eu já estou aqui embaixo, vou temer o quê? Cair da onde? Eu já estou aqui embaixo, vivendo a minha vida com os pés no chão, medo de cair? Personalismo para quê? Se nós vivermos com humildade, nós vamos viver também sem as decepções do orgulho abatido. Eu vivo com humildade, para que eu vou sofrer com medo de ter o meu orgulho ferido? Para quê? Eu já vivo de uma forma humilde. Se vivermos de forma caridosa, ajudando as pessoas, nós teremos um futuro sem inveja, sem ciúmes, sem disputas, sem maledicências. Por quê? Eu já vivo de uma forma caridosa, eu já ajudo as pessoas, eu já sou caridoso. Se eu viver praticando o bem, eu vou ter um futuro sem medo de vinganças. Eu não tenho medo de vingança, por quê? Eu só pratico o bem. Quem vai querer vingar porque eu pratiquei o bem? Já pensou que delícia se alguém chegasse para mim na rua, olha, você um dia praticou o bem para mim, eu vou me vingar, eu vou praticar o bem para você também. Que delícia seria o mundo, né? Mas não, as pessoas às vezes se vingam da gente porque nós praticamos o mal. Às vezes sem querer, mas praticamos. Temos que ter esse cuidado. Então, recomendações que nós poderíamos, nessa reflexão, ainda tem que contar uma historiazinha rápida para vocês, da dona Joaquina, prometi. Então, algumas recomendações, vamos fazer preces diariamente, lembrar do vigiar e orai, temos que estar sempre vigiando nossos pensamentos, nossas atitudes e sempre em prece, orando, né? Vamos ler bons livros, temos que voltar a ler bons livros, de preferência livros que nos ajudem a crescer, isso é que faz o livro ser bom. Ver bons programas de televisão, não sei se existem, mas voltar a ver os bons programas. Fazer o evangelho no lar, que maravilha. Toda semana, todo dia tal da semana eu faço o meu evangelho no lar.
O meu é às quartas-feiras, às 18h30. Até conseguir definir isso foi um custo. Chegava a visita em casa, o telefone tocava, você viajava, que coisa difícil. Hoje, graças a Deus e ao esforço, toda semana a gente faz. Quarta-feira, às 18h30, é sagrado na minha casa, é o Evangelho no Lar. E é uma maravilha quando você faz isso. A energia transmuta, uma série de coisas boas acontecem. Então, façamos o Evangelho no Lar. Quem depois quiser, peça orientação como é que faz o Evangelho, né? Para os professores, para os dirigentes. Pratiquemos o bem sempre e vamos pedir para assim nós obtermos, né? E só para lembrete, tem um livro chamado Preces e Orações do Bacelli, com o irmão José, sobre preces e orações, que a gente não consegue fazer as preces tão espontaneamente, mas tem algumas aí que nos ajudam. Então isso seria uma reflexão que a gente poderia ter para essa noite de hoje. Outra coisa importante é o seguinte: você pode reunir 100 pessoas fazendo uma prece, mas de uma forma egoísta, e 2 ou 3 apenas fazendo uma prece ligadas a Deus, que essa prece vai ter muito mais objetivo. Então não é a quantidade de pessoas juntas, orando, talvez de uma forma egoística, que vão alcançar o objetivo. É a intenção. Podemos ser 2 ou 3 pessoas fazendo uma prece sentida do coração, que as coisas vão ser diferentes. A história da Dona Joaquina. Ai, Deus. Eu e essas minhas histórias, Sudroide, que coisa, viu? Dona Joaquina morava numa fazenda, uma rocinha, uma taperazinha na roça. Eu acho que tinha até uma foto da casinha dela, olha lá, a casinha dela, ó, lá embaixo. A Dona Joaquina então morava, era viúva, tinha uma filhinha de 4 anos, uma pobreza, uma coisa difícil. 15 quilômetros da cidade mais perto. Não tinha cavalo, bicicleta, não tinha nada como veículo de transporte, né, como meio de transporte. E plantava lá no quintal, pequenininho, umas mandioquinhas, algumas coisas que ela comia, e o excedente ela trocava com os vizinhos ou com alguma pessoa em troca de outros alimentos. Só que dinheiro não tinha, nem pensão do marido que tinha morrido ela não tinha conseguido, nem pensão ela tinha. Então vivia de caridade, do trabalho que ela fazia algumas coisas. E a menina doente, muito doente, a filhinha dela de 4 anos. Tinha um vizinho que dava um arroz, as pessoas ajudavam. Tinha 2 galinhas no quintal, tinha várias galinhas, mas os bichos pegaram, bicho de 2 pernas, já ouviu falar de bicho de 2 pernas, né? Chamado homem, né? Tinham roubado, né? Alguns bichos mesmo tinham comido. Então tinha lá 2 galinhazinhas, uma situação deplorável. Um dia a menina ficou tão doente, mas numa situação tão difícil, caiu de cama, não tinha condições, ela no desespero de mãe, foi para a cidade procurar ajuda. Não conseguiu carona para levar a menina, então foi sozinha, foi a pé, são quase 3 léguas, 15 quilômetros, foi naquele terra batida, quase que correndo em busca de socorro, porque a filha de fato estava muito mal. Quando chegou na cidade, foi até o SUS, o hospital do SUS. O pessoal, senhora, infelizmente nós não temos médico suficiente para ir até a sua casa e nem temos transporte para levar esse médico. Se a senhora trouxer a criança aqui, nós podemos tratá-la, mas não temos como levar. Ela correu para um hospital particular, não conseguiu nada também. E desespero, passou na farmácia e conseguiu um medicamento, mas nem sabia direito explicar o que a menina tinha. E começou a andar pela cidade meio desesperada, sem saber o que fazer. Tinha que arrumar uma forma urgente de trazer a menina até a cidade. Um carro de boi, uma carroça, alguma coisa. E não estava conseguindo. E andando pela cidade, passou na porta de um templo. E lá dentro do templo, algumas pessoas estavam cantando. E aquela música maravilhosa foi assim, envolvendo-a, inebriando seu espírito, seu coração, angustiado, sofrido de mãe. E ela, naquele instante, começou a sentir bem e aos poucos entrou naquele templo. E viu que as pessoas estavam cantando e, na sequência, estavam fazendo algumas preces. Tinha umas pessoas que faziam umas preces lindas, maravilhosas, umas palavras bonitas. Ela nem sabia conversar direito, mas pensou, eu também vou fazer uma prece, quem sabe eu consiga fazer essa prece. As pessoas iam fazendo a prece em voz alta, de repente, chegou a vez dela, e ela se dirigiu, fechou os olhos, se conectou com Deus, no cantinho dela, e disse assim, olha aqui, Jesus, você sabe que a minha menina está muito doente,
e não consegui trazer ela aqui. Você bem que podia ir lá na minha casinha, lá na roça, e curar a minha princesa. Nessa hora as pessoas estavam ali, já saíram lá para fora para rir, porque nunca tinham visto ninguém rezar daquele jeito, uma prece meio atrapalhada, falando com Jesus daquele jeito. Mas ela continuou assim mesmo: olha aqui, Jesus, a minha filhinha precisa muito, mas muito desse favor. E eu, como mãe dela, eu te imploro, cura ela, por favor. Vai na minha frente, pode ir andando, Jesus, que eu ainda tenho que passar na venda. Você podia ir na frente, depois eu te alcanço. Vai andando, Jesus, eu te ensino o caminho. Eu vou te ensinar o caminho. Eu acho que você vai precisar de eu te ensinar o caminho, senão você não vai conseguir chegar lá. Ó, Jesus, sabe aquela ponte do Rei do Zanzor? Pois é, logo depois dela se vira à direita. É uma estrada de terra batida, cheia de buraco, mas está até boazinha. Você vai passar por 3 mata-burro, e na moita de bambu que tem para frente, você vira à esquerda. Passa numa pinguela que tem em cima de um córrego, mas cuidado que a pinguela está meio podre. Cuidado para você não cair lá dentro, Jesus. Isso as pessoas assustadas vendo aquela mulher falando essas coisas com Jesus. Depois você anda uma légua e passa na Vila dos Raimundo. Passa direto, não é lá não. Depois tem um varjão e tem um atalho nesse varjão. Mas não passa por lá não, lá é perigoso, você pode atolar. Melhor ir pela estrada, está quase chegando. Aí você anda mais uma légua, tem umas paineiras, uma casinha, umas árvores, é lá que nós mora. Ó Jesus, a porta está trancada, mas a chave fica num vaso de flor pertinho da porta. Eu não sei o nome da flor não, mas é um vaso bonito, pertinho da porta. Pega a chave, abre, e a minha menininha, a minha princesa está deitadinha lá no quartinho dela. Vai lá, por favor, Jesus, cura ela. Dona Joaquina saiu daquele templo assim, confiante na ajuda de Jesus, com o coração bem mais leve, mais tranquilo. Uma paz imensa tomou conta dela. Mas mesmo assim, ela nunca andou tão depressa aqueles 15 quilômetros. Parecia correndo. De longe, ela avistou a filhinha brincando do lado de fora da casa. Toda feliz. Dona Joaquina ficou preocupadíssima quando viu a menina correndo para o seu lado, ao seu encontro, e gritando de alegria e contentamento. E disse para a mãe: mãe, o médico que a senhora mandou vir aqui me curou. Ele era muito bonito e muito bonzinho. Ele disse que se chama Jesus. Ele foi entrando devagarzinho aqui em casa. Eu fiquei até com medo. Mas ele me acalmou, pegou na minha mão e disse que eu já estava boa, que eu podia me levantar. E contou que a senhora tinha pedido para ele vir aqui me curar. Naquele instante, Dona Joaquina abraçou a sua filhinha e um ribeirão de lágrimas de alegria, banhou o rosto das duas, de tamanha alegria. E a menina ainda disse: oh mãe, eu quase que me esqueci. O médico pediu para lhe dizer que as flores do vaso onde estava a chave se chama Lágrimas de Cristo. Então, queridos companheiros, queridos irmãos, são as preces simples que saem do coração e que são atendidas. Pedi e obtereis, mas vamos pedir com confiança, mas de uma forma bem simples. Que Deus nos oriente, nos ilumine, nos faça feliz e, acima de tudo, através da espiritualidade, nos dê condições de pedirmos certo para obtermos, né, Sodromão? Que Deus abençoe a todos.